Discursivas OAB Direito do Trabalho. Exame de Ordem Unificado, número 37 OAB. Nelson era técnico de produção na Sociedade Empresária Horta Saudável, Limitada. Ganhando o valor correspondente a 3 salários mínimos mensais, Nelson, ao completar um ano de trabalho, acertou com o empregador o aproveitamento das suas férias, 2018 e 2019, em 3 períodos de dias cada, ficando acordado que a fruição desses períodos deveria ocorrer dentro do período concessivo. O acerto foi observado tendo Nelson recebido integralmente o terço constitucional das férias, 2 dias antes de aproveitar o primeiro período de 10 dias de férias. Em janeiro de 2020, ao retorno do terceiro e último período de férias, Nelson foi dispensado sem justa causa, mas não recebeu suas verbas rescisórias. Por essa razão, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário, requerendo o pagamento das verbas rescisórias devidas, mas não apresentou os valores respectivos pretendidos. O fracionamento das férias, no caso apresentado, é válido. O fracionamento realizado é inválido porque a CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, determina que no caso das férias serem aproveitadas em 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias, conforme o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, indique a preliminar que você suscitaria pelo fato de não haver liquidação nem indicação de valores. Em defesa dos interesses da sociedade empresária, deverá ser suscitada a inépcia do pedido, já que não foi indicado o valor, não atendendo ao que prevê o artigo 840, parágrafos 1º ou 3º da CLT, ou ainda artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. O Sindicato dos Empregados na Indústria Têxtil e o Sindicato dos Empregadores não chegaram a um acordo em sede de negociação coletiva e estão de comum acordo em judicializar a questão. Assim, encontra-se, ainda em vigor, a convenção coletiva anterior, cujo termo final se aproxima. O Sindicato dos Empregados, desejando ver mantidas as conquistas da categoria sem solução de continuidade com previsão em eventual nova norma coletiva, consulta você como advogado. A fim de atender ao interesse da categoria dos empregados, admitindo a hipótese de total inviabilidade de consenso na negociação coletiva, nos termos do enunciado, afastada a possibilidade de protesto judicial, qual a medida judicial a ser adotada, esclarecendo o prazo para tanto? Deverá ser instaurado o dissídio coletivo dentro dos 60 dias que antecedem o termo final da norma em vigor, conforme os artigos 606, parágrafo 3º da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943 e artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Os sindicatos representativos da categoria econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados não podem recusar-se à negociação coletiva. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que um novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem. É facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Caso o Sindicato dos Empregadores desejasse incluir cláusula na convenção coletiva por meio da qual haveria redução do número de dias de férias em caso de licença não remunerada, observados os termos da CLT em vigor, que tese jurídica você desenvolveria para a defesa da classe trabalhadora? Nos termos do artigo 611b, inciso 11 da CLT e artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 1988, deverá ser alegado que é vedado à norma coletiva dispor acerca da redução do número de dias de férias, tratando-se de direito indisponível. Artigo 611b da CLT. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos: número de dias de férias devidas ao empregado. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, gozo de férias anuais numeradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Em determinada reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente em parte o pedido e, atendendo a requerimento do autor, formulado na petição inicial, concedeu na sentença o bloqueio imediato de patrimônio da sociedade empresária até o limite de R$50 mil, para garantir o resultado útil do processo. Dessa sentença, ambas as partes interpuseram recurso. Considerando a situação retratada, as normas da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda: que medida você, como advogado da sociedade empresária, utilizaria para tentar evitar o bloqueio imediato do numerário determinado na sentença? A sociedade empresária deverá dirigir requerimento de efeito suspensivo ao recurso ordinário na fórmula da súmula 414, inciso 1 do TST. A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança. Por ser impugnável mediante recurso ordinário, é admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, recorrido por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Considerando que ambas as partes recorreram da sentença, que prazo a sociedade empresária teria para apresentar contrarrazões ao recurso do reclamante? O prazo de contrarrazões é de 8 dias na forma dos artigos 900 da CLT e artigo 6º da Lei 5.584 de 1970, Direito Processual do Trabalho. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer suas razões em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Será de 8 dias o prazo para interpor e contrarrazoar qualquer recurso. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva. A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Questão 4. O magistrado, em determinada execução trabalhista, ativou todas as ferramentas eletrônicas requeridas pelo exequente, mas não teve sucesso no bloqueio de patrimônio. Assim, o magistrado intimou o credor a dar andamento ao feito, mas este se quedou inerte e, por isso, o juiz determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, arquivo sem baixa. Um ano depois, o magistrado declarou de ofício a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução pela inércia do credor, considerando a situação retratada nos termos da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, como advogado do exequente, responda a seguir. Qual medida judicial você utilizaria para tentar reverter a decisão?
O recurso a ser interposto pelo exequente é o agravo de petição, porque a decisão foi tomada no bojo de uma execução na forma do artigo 897, a linha A da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Na medida judicial a ser utilizada, que tese você apresentaria para tentar afastar a prescrição intercorrente? A tese a ser advogada é a de que a prescrição intercorrente só fica caracterizada quando há paralisação do processo por 2 anos, conforme o artigo 11-A da CLT e o artigo 2º da Instrução Normativa 41 de 2018 do TST, o que não foi caso porque o feito permaneceu paralisado por 1 ano. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Instrução Normativa 41 de 2018 do TST. O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o parágrafo 1º do artigo 11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017, Lei nº 13.467 de 2017. OAB, Exame da Ordem Unificado, número 38. Douglas, em 2022, ação contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Serralheria Milenar Limitada, postulando FGTS não depositado, adicional noturno, indenização por dano moral e horas extras, designada em audiência, as partes conciliaram no valor de R$ 60 mil a ser pago em 10 parcelas de R$ 6 mil, com a primeira parcela para 30 dias após. O acordo foi homologado em ata pela juíza que presidiu os trabalhos. A pedido da sociedade empresária, foi estipulado que todo o valor pago seria a título de indenização por dano moral. 5 dias após, o autor peticionou nos autos dizendo que se arrependeu do acordo, manifestando desistência da conciliação porque um colega em situação semelhante havia recebido valor muito superior. Como ainda não havia recebido nenhuma parcela, requereu a remarcação da audiência para instrução ou, caso o juízo se negasse, que recebesse a petição como recurso ordinário. Caso a magistrada concedesse vista da petição à reclamada, que tese jurídica processual você, na condição de advogado, sustentaria em defesa da sociedade empresária? Deverá ser sustentado que o acordo homologado em juízo vale como decisão irrecorrível, fazendo coisa julgada material para as partes, na forma do artigo 831, parágrafo único da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, ou súmula 100, inciso 5 do TST. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível na forma do artigo 831 da CLT, assim sendo o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. No caso apresentado, alguma entidade pública precisa ser intimada do acordo homologado judicialmente? Sim, por haver verba de natureza indenizatória indicada no acordo, a União deverá ser intimada na forma do artigo 832, parágrafo 4 da CLT. A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória na forma do artigo 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Questão 2. Uma determinada categoria profissional acertou em convenção coletiva com a categoria econômica que a jornada de trabalho dos empregados passaria a ser, a partir de fevereiro de 2023, de 4 horas diárias durante os 7 dias da semana. Em contrapartida, os trabalhadores não teriam repouso semanal remunerado, pois mesmo sem o repouso, a jornada seria de 28 horas semanais, inferior ao módulo constitucional. Quanto à supressão do repouso semanal remunerado, a norma coletiva é válida? Não. Por se tratar de objeto ilícito, constituindo direito indisponível para efeito de negociação, indicação. Artigo 611-B,
inciso 9 da CLT, Decreto-Lei número 5.452 de 1943, ou tema 1046 do STF. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos: repouso semanal remunerado. A variedade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. O recurso extraordinário com agravo em que se discute à luz dos artigos 5º, inciso 2 e 55 e 35 e artigo 7, inciso 13 e 26 da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias. A tese é que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que as considerarem adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Se seu cliente empregado dessa sociedade empresária considerasse injusta a cláusula e quisesse anulá-la judicialmente, contra quem deveria ajuizar a ação? A ação deve ser movida contra a sociedade empresária e os sindicatos de classe dos empregados e do empregador em litisconsórcio passivo necessário, conforme prevê o artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Questão 4. Um decreto municipal determinou que a rua onde funcionava uma oficina mecânica deveria ser fechada para a circulação de veículos, considerando-a como área de lazer. Essa medida tornou impossível a continuidade dos negócios da oficina e acarretou o encerramento de suas atividades. O empregador quitou as rescisões dos contratos de trabalho dos empregados sem pagar a multa rescisória. Em razão disso, houve um ajuizamento de reclamação trabalhista do ex-empregado requerendo o pagamento da multa rescisória e da multa do artigo 477 da CLT, Decreto-Lei número 5.452 de 1943. A sentença julgou procedente o pedido da multa rescisória e improcedente o pedido da multa do artigo 477 da CLT. Inicialmente, a parte ré se conformou com a decisão, porém a parte autora recorreu e o processo encontra-se no prazo de resposta deste recurso da parte autora. Qual a tese jurídica a ser defendida para o não pagamento da indenização rescisória dos contratos? Deverá ser alegado o fato do príncipe, ato de autoridade e ato de governo, na forma do artigo 486 da CLT. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Qual a medida processual a ser adotada para viabilizar o reexame da sentença de procedência quanto ao deferimento do pedido de pagamento da multa rescisória? Deverá ser interposto recurso adesivo ou recurso ordinário adesivo, conforme o artigo 997, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015, ou a súmula 283 do TST. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Pertinência no processo do trabalho, correlação de matérias, o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Exame de ordem unificado, número 36, OAB. Napoleão é bancário e estava desempregado. Recentemente foi contratado como caixa pelo banco Nosso Dinheiro, com salário de R$4.000, mas uma gratificação fixa de R$1.000 para remunerar 2 horas extras diárias de trabalho.
Napoleão, no curso do contrato de trabalho em 21/2/2020, ajuizou uma ação trabalhista em face do banco. Na audiência, o banco foi representado por preposto não empregado, tendo sido requerido pela parte autora a confissão da parte ré. Sobre o fato narrado, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, responda aos itens a seguir. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre banco e Napoleão no que concerne ao pagamento das horas extras? Estará caracterizada a pré-contratação de horas extras, logo será nula. Indicação da súmula 199, inciso 1 do TST. A contratação do serviço suplementar quando da admissão do trabalhador bancário é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com um adicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Na audiência de ação trabalhista, como advogado da parte ré, qual tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto do banco a não ser empregado? Deverá sustentar que não há mais a exigência do preposto ser empregado da ré nos termos do artigo 843, parágrafo 3º da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Questão 2. Marcelo Pereira, residente e domiciliado em Vitória, Espírito Santo, trabalhou na Sociedade Empresária Caminhos Futuros, Limitada, situada em Vitória, Espírito Santo, como auxiliar do departamento de pessoal, composto inicialmente por 3 pessoas: João, colega que fazia o mesmo serviço, Lúcio, o gerente, e ele, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois, outro gerente foi contratado. Nesse período de ausência de gerente específico, as funções do cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou o advogado de São Paulo, o qual ajuizou reclamação trabalhista distribuída à 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e o do gerente de RH, departamento de pessoal, no período de 6 meses por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual a tese jurídica a ser desenvolvida? Deverá ser sustentada a improcedência do pedido, porque não houve substituição efetiva, mas sim vacância do cargo, não tendo ocorrido substituição interina, eventual ou temporária na forma do artigo 450 da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, ou da súmula 159, inciso 2 do TST. Artigo 450 da CLT. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao antecessor. Considerando os interesses do seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual medida jurídica deverá ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo? Deverá ser apresentada a exceção de incompetência territorial em até 5 dias nos termos do artigo 800 da CLT. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Questão 3. Em sede de reclamação trabalhista na qual você defende os interesses da sociedade empresária, sua cliente foi condenada, em primeira instância, a indenizar o autor da ação por danos morais em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. A ação fora ajuizada em 31/4 de 2022, sendo certo que o contrato de trabalho durou 7/7 de 2018 a 20/12 de 2021.
Você apresentou o recurso pertinente no 9º dia útil após a publicação da sentença, porém este teve o segmento negado sob a alegação de intempestividade. Ocorre que o recurso era tempestivo, pois o último dia do prazo foi feriado nacional, o que não foi observado pelo juízo de origem. Qual a tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral? Deverá ser sustentado que ali está a inclusão de logomarcas no uniforme ou não há violação do direito de imagem, dado que cabe ao empregador definir a vestimenta do trabalho nos termos do artigo 456-A da CLT. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta do meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Qual medida processual a ser adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido e julgado? Deverá ser interposto agravo de instrumento na forma do artigo 897, a linha B, da CLT, ou embargos de declaração na forma do artigo 897-A da CLT, por manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Em sede de convenção coletiva, as categorias profissional e econômica fixaram cláusula que previa direito à garantia de emprego quando o empregado completasse 20 anos na empresa e estivesse a 1 ano de se aposentar pelo INSS. A vigência desta norma coletiva foi fixada em 2 anos, tendo durado de 2019 a 2021. Decorrido este prazo e sem que outra convenção coletiva tenha sobrevindo, um empregado foi dispensado na referida condição. Sendo assim, foi ajuizada a ação trabalhista pleiteando os benefícios da cláusula, aduzindo que esta permaneceria íntegra com seus efeitos até outra convenção coletiva substituísse ou revogasse. Diante disso, com base na legislação trabalhista em vigor, na qualidade de advogado da sociedade empresária, qual tese jurídica você deverá desenvolver a fim de afastar o pedido do autor? Deverá ser aduzido que não é admitida a ultratividade da norma coletiva na forma do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Admitindo que a ação teve o pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas em sede de acórdão no Tribunal Regional, a decisão que lhe era favorável foi revertida, considerando que a publicação da decisão deu-se na data de hoje e não contém vícios processuais. Qual a medida processual a ser adotada? Deverá ser interposto recurso de revista com fulcro nos artigos 896, a linha C da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Exame de ordem unificado, OAB número 35. Cleusa, que trabalha na Ótica Vista Longa Limitada há 3 anos, engravidou e teve seu bebê em 5 de janeiro de 2020. Ela aproveitou regularmente a licença maternidade, retornou à sociedade empresária e foi dispensada sem justa causa pelo empregador em 12 de junho de 2021. Inconformada com a dispensa porque entende ter garantia no emprego, Cleusa ajuizou reclamação trabalhista em 18 de junho de 2021, com pedido de reintegração, inclusive requerendo tutela provisória para retorno imediato. Que tese de mérito você, contratado como advogado da sociedade empresária, sustentaria na defesa? Que o período de garantia no emprego que vigora por toda gravidez e até 5 meses
após o parto. Já terminou, não havendo empecilho jurídico à dispensa sem justa causa, conforme artigo 10, inciso 2 da linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, ou artigo 391-A da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943. O artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias diz: até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Artigo 391-A da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Caso a tutela provisória determinando a reintegração imediata de Cleusa fosse deferida antes da sentença, que medida jurídica você, como advogado da sociedade empresária, adotaria para tentar reverter a situação? Impetraria mandado de segurança conforme previsto na súmula 414, inciso 2 do TST. No caso da tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em face da inexistência do recurso próprio. Uma grande empresa multinacional, pretendendo reduzir em 15% o seu quadro de funcionários, lançou unilateralmente um programa de desligamento incentivado em outubro de 2021. Por meio dele, o empregado que aderisse ao plano receberia, além da indenização normal prevista na lei, mais um salário e meio por cada ano trabalhado na empresa. Nelson, empregado da multinacional há 14 anos, se interessou pela oferta e aderiu ao programa em novembro de 2021. Tendo seu contrato rompido, após receber corretamente a indenização prometida, ajuizou reclamação trabalhista em dezembro de 2021, alegando que teve redução salarial unilateral em março de 2012, pois até fevereiro de 2012 ganhava R$ 5.200 e no mês seguinte o salário foi reduzido para R$ 4.800. Sem nenhuma justificativa, requereu então a diferença salarial de abril de 2012 até o término do seu contrato. Como advogado de Nelson, caso a empresa trouxesse na contestação a preliminar de quitação pela adesão ao programa de desligamento, que alegação você sustentaria em réplica sobre essa preliminar? Para a defesa do reclamante em relação à preliminar de quitação, o examinando deverá sustentar que o plano não foi previsto em norma coletiva, motivo pelo qual não terá o efeito de liberação total do ex-empregador, na forma do artigo 477b da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Em relação à redução salarial, se a empresa apresentasse a tese de prescrição total, ato único do empregador, que alegação você sustentaria em réplica para viabilizar o pedido? Contra a tese de prescrição por ato único do empregador, o candidato deverá sustentar que a irredutibilidade salarial está assegurada por preceito de lei, não cabendo por isso a tese de prescrição total, conforme artigo 11, parágrafo 2º da CLT e a súmula 294 do TST. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado pelo preceito de lei. Prescrição à alteração contratual trabalhador urbano é tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Questão 3. Diego era sócio minoritário da Sociedade Empresária Bicicletas Aro Dourado Limitada, na qual permaneceu de 2005 a 2010, quando vendeu sua participação societária e registrou a alteração contratual perante a Junta Comercial.
Em julho de 2021, Diego foi surpreendido com uma citação aqui para se manifestar acerca de uma dívida trabalhista da ex-empregada Josefina, que trabalhou na empresa de 2008 a 2018, venceu a causa que ajuizou em 2019, mas não conseguiu receber o seu crédito da empresa nem dos sócios atuais, daí requereu ao juiz o direcionamento da execução em desfavor de Diego como ex-sócio. Como advogado de Diego, que tese você apresentaria para evitar que a execução recaísse sobre ele? Na defesa dos interesses de Diego, o examinando deverá sustentar que, entre a saída do ex-sócio e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 2 anos, liberando-o de qualquer passivo na forma do artigo 10A da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943 e artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Caso a tese não tivesse sucesso perante o juiz de primeiro grau, que medida judicial você adotaria para tentar reverter a decisão contrária aos interesses de Diego? Diante da decisão tomada já em sede de execução, o recurso cabível será o agravo de petição na forma do artigo 897, a linha A da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Questão 4. Enio Metalúrgico, na Sociedade Empresária Metal Pesado Limitada, candidatou-se e foi eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de sua categoria em 2021. Enio foi empossado no mesmo ano para cumprir mandato de 2 anos e participava de reuniões no sindicato quando chamado. Por descuido, o sindicato não avisou ao empregador de Enio acerca de sua eleição como dirigente sindical, somente vindo a fazê-lo 1 ano após, em 2022. Na semana seguinte a essa comunicação do sindicato, o contrato de Enio foi rompido sem maiores explicações. Enio então ajuizou a reclamação trabalhista, postulando sua reintegração em defesa da sociedade empresária, sustentou ser devido o retorno porque a comunicação acerca da eleição acontecera fora do prazo legal, artigo 543, parágrafo 5º da CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, e pelo fato da sociedade empresária ignorar o fato da eleição até então. Ademais, sustentou que a dispensa se deu por justa causa, porque o empregado utilizava grande parte do seu tempo na empresa para vender roupas, perfumes e outros acessórios sem autorização do empregador, incidindo nos termos do artigo 482, a linha C da CLT. Que argumento jurídico você apresentaria em réplica acerca da alegação de empresas de comunicação intempestiva da reeleição? Na defesa de Enio, a alegação será de que, mesmo fora do prazo a ciência do empregador, ocorreu na vigência do contrato de trabalho, garantindo assim a estabilidade do dirigente na forma da súmula 369, inciso 1 do TST. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador por qualquer meio ocorra na vigência do contrato de trabalho. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou necessidade que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas, dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e em igual prazo sua eleição e posse, fornecendo outrosim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do parágrafo 4º. Acerca da alegada dispensa por justa causa, que argumento jurídico de natureza processual você apresentaria na réplica?
Na defesa de Enio, a alegação é que seria necessário instaurar inquérito judicial para apuração de falta grave, prévio que, para ensejar, em caso de sucesso, a dispensa por justa causa do dirigente sindical, na forma do artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal de 1988, ou da súmula 379 do TST, ou do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, ou do artigo 853, ou artigo 494 também da CLT, ou ainda a súmula 197 do STF. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. O dirigente sindical despedido a falta grave em inquérito judicial necessidade, o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito a que se verifique a procedência da acusação. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.